Nós comemoramos e lembramos como uma sociedade que foi fundada sob princípios cristãos, o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Então, muitos de nós, ou provavelmente todos nós, estaremos no dia 25, na véspera, normalmente, dia 24, reunidos com as nossas famílias, celebrando, tendo uma refeição juntos. E hoje, infelizmente, cada vez menos se fala do motivo principal deste encontro. Você vê que Jesus está cada vez menos presente nas comemorações, até mesmo nas decorações de fim de ano. É uma coisa que era muito comum antigamente, o presépio. Hoje é raro. Dificilmente você vai encontrar numa árvore natalina um presépio ali junto, uma lembrança sobre Jesus. Então, mais do que nunca, se faz necessário nós recordarmos o motivo da festa. Da mesma forma que alguns ainda falam de Jesus e lembram de Jesus, mas que não sabem o porquê que nós comemoramos o advento de Cristo. Por que nós comemoramos o seu nascimento? Por que isso é tão importante para nós? Ao ponto de que este homem que existiu na história, isso é algo inegável, ele dividiu a contagem dos nossos dias, ele dividiu o calendário, nós contamos os anos antes e depois de Cristo. Então, este homem fez algo tão importante, impactante, que dividiu a história da humanidade. E nós temos que saber o porquê. Por que Jesus é assim tão importante? Por que o nascimento de Jesus impactou tanto a humanidade ao ponto de nós contarmos os anos a partir dele? Então, nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos resgatar a importância de Jesus dentro deste contexto onde cada dia se fala menos sobre ele. Cada dia mais Jesus é convidado a se retirar dos lares, a se retirar das festas. E nós, como cristãos, nós temos o dever de sermos vozes a comunicar essas verdades, a lembrar as pessoas o que Jesus fez. E aqui, ao longo deste mês de dezembro, nós já vimos vários textos bíblicos que apontavam para o nascimento de Jesus, sendo este nascimento o cumprimento de promessas de Deus, de diversas profecias que foram entregues por Deus para avisar que um dia ele chegaria. Nós vimos que o nascimento de Jesus é o cumprimento da promessa que Deus fez sobre a vinda de um libertador. Nós vimos que Jesus, ele é o cumprimento das promessas que Deus fez sobre a vinda de um rei da linhagem de Davi que viria para este mundo governar eternamente. Na última semana nós vimos e aprendemos que Jesus, ele é o servo sofredor profetizado em Isaías, do qual por meio do seu sofrimento encontraríamos a nossa cura. E hoje nós veremos que Jesus, ele é o Salvador do seu povo. O texto que nós vamos analisar é o texto do Evangelho de Mateus, do capítulo 1, dos versos 21 a 23, mas eu gostaria de fazer a leitura do texto mais amplo, a partir do verso 18 até o 25, para nós entendermos o contexto onde esses versículos estão inseridos. Então acompanhe comigo a leitura de Mateus 1, versos 18 a 25. Diz assim o relato bíblico, a palavra do Senhor. O nascimento de Jesus foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel.
Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Irmãos, é importante que você saiba que Mateus, quando ele escreve o seu evangelho, o seu relato sobre Jesus, ele tem em mente alcançar o povo judeu. Mateus ele escreve aqui pensando que o judeu seria o seu leitor primário. Seriam aquelas pessoas que leriam o seu evangelho. Por esse motivo que nós encontramos diversas citações do Antigo Testamento no evangelho de Mateus. Mateus ele fala as escrituras constantemente, cita constantemente o texto do Antigo Testamento para um povo que conhecia muito bem aquele texto. Então ele tem o propósito aqui mostrar para o judeu que Jesus ele é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, que Jesus ele é o cumprimento das promessas de Deus. Então a estrutura básica aqui deste evangelho, ela está alicerçada em 5 sermões que Jesus pregou. Mateus ele pega esses 5 sermões e põe como base de estrutura, e entre eles ele intercala alguns relatos de acontecimentos sobre o ministério de Jesus, o seu nascimento, a sua vida, enfim. Aqui neste primeiro capítulo, Mateus ele se concentra em trazer informações sobre a forma como Jesus nasceu. No texto que nós acabamos de ler, nós encontramos detalhes sobre como ocorreu a gravidez de Maria, uma gravidez de ordem sobrenatural, e de como José ele foi informado por Deus através de um sonho, um anjo ali que se manifesta no sonho, que aquele filho que Maria estava gerando, por meio daquela mulher que era a sua noiva até então, ele não era fruto de adultério, mas aquela criança era fruto da vontade do Senhor. Era o cumprimento das promessas. Por isso ele faz essa citação do profeta Isaías aqui no versículo 23. Nesse texto, no momento em que José ali recebe essas informações por meio deste sonho, eu gostaria de destacar os nomes que essa criança receberia. Eu gostaria de destacar quais eram os nomes desse bebezinho que Maria estava gerando. Por quê? Porque diferentemente da nossa cultura atual, onde nós escolhemos os nomes dos nossos filhos muito mais pela sonoridade, nós achamos o nome bonito. Olha que bonito é esse nome. Mas o quê? No som, na maneira como nós ouvimos. Nós não vamos atrás, normalmente, nós não vamos atrás do significado do nome. Qualquer nome que tenha um significado. Na cultura judaica era o oposto. Eles não estavam preocupados com a sonoridade do nome, com a beleza estética do nome. A preocupação era o sentido do nome, o que ele significa. Por quê? Porque o pai ele queria que aquele filho tivesse aquelas características dentro do significado do nome. Então aqui os nomes que foram dados a esse bebezinho gerado de forma sobrenatural são nomes que trazem para nós significados sobre quem seria essa criança, o que essa criança faria. Ambos os nomes que foram atribuídos a esse bebê que Maria estava gerando têm um significado especial. E juntos esses nomes revelam a nós o caráter dessa criança, o que essa criança faria. O primeiro nome é aquele nome que nós tradicionalmente sabemos, Jesus. Está no verso 21. Ela dará à luz um filho. E você, José, porá o nome de Jesus. Por que esse nome? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. José está sendo informado aqui pelo anjo de que a gravidez da sua futura esposa não era fruto de adultério. Era uma gestação sobrenatural. O bebê foi gerado pelo Espírito Santo. Algo que para ele, naquele momento, era a informação mais importante. Era tudo que ele queria saber. Ufa! A minha noiva não é uma adúltera. As minhas preocupações foram sanadas agora. Porém,
O mais importante vem depois. Porque o que vem depois não é só a solução do problema de José. Que ele teria que se divorciar, que teria que fazer todo medo de envergonhar sua futura noiva, então ele sairia em secreto, abandonaria ela. Não, não era esse. Esse problema era desse tamanho. Porque o que veio depois traz a solução do problema da humanidade toda. O anjo aqui entrega uma ordem a José. Você colocará o nome dele de Jesus. Irmãos, existe aqui uma mensagem que é muito clara, que nós olhamos para o texto e vemos facilmente, compreendemos facilmente a ordem, mas há também aqui uma mensagem que está implícita no texto. Está implícita na ordem que o anjo dá a ele, que às vezes passa despercebido para nós. O anjo também está ordenando aqui que José teria que ocupar a posição de pai daquela criança. Estava sobre ele a responsabilidade de colocar o nome. O anjo diz: você vai colocar o nome nesse menino. Ou seja, os pais são aqueles que nomeiam seus filhos. Os pais são aqueles que colocam o nome dos filhos e isso implica autoridade. Eu coloquei o nome nas minhas filhas, eu e minha esposa. Por quê? Porque nós somos os pais, nós temos autoridade sobre eles. Aqui o anjo está dizendo para José: olha, José, esse filho não é seu porque ele foi gerado pelo Espírito. Biologicamente ele não é, mas você tomará o lugar de pai na vida dele. Você vai colocar o nome dele. E existe também uma ordem direta. O nome que você vai dar não é qualquer nome. Você colocará um nome específico. Esse nome é Jesus. E Jesus, irmãos, ele é a forma grega do hebraico Josué. Um nome muito comum naquele tempo. O significado deste nome, juntamente com a explicação que o anjo dá, é que torna esse nome Jesus um nome incomum. O significado de Jesus, da mesma forma que é o significado de Josué no hebraico, é Deus é salvação. Isso significa Jesus. Deus é salvação. E segundo o que o mensageiro diz, ele teria esse nome por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. A escolha do nome dessa criança mostra o propósito do seu nascimento. Mostra o propósito da sua existência. Jesus é aquele que traz a salvação dos pecados. Algo que foi prometido por Deus desde Gênesis 3. Lembram a primeira exposição dessa série? Desde o momento em que o pecado entrou neste mundo, Deus prometeu que um dia viria um Salvador, um libertador. E eu creio que até aqui, irmãos, não deve haver nenhuma novidade para a maioria de nós. Nós conhecemos a história de Jesus relativamente bem. Mas há um detalhe aqui que precisa ser destacado. Jesus, ele é o Salvador prometido por Deus. O nascimento de Jesus é o nascimento do Salvador. Nós ouvimos isso desde criancinha. Nós viemos dentro de uma cultura cristã. A maioria de nós nasceu em famílias cristãs. Nós ouvimos falar, hoje é o nascimento, o dia que nós comemoramos o nascimento do Salvador. Jesus é o Salvador. Nós estamos acostumados com isso. Mas reparem no texto. Quem Jesus veio salvar? Porque ele salvará o seu povo. O seu povo dos pecados dele. O texto aqui está dizendo que Jesus veio ao mundo salvar todas as pessoas deste mundo. O texto diz que ele veio salvar cada ser humano, cada indivíduo. Não. O texto diz que Jesus nasceu para salvar especificamente o seu povo. E aí vem a dúvida: quem seria este povo?
Essa é a grande questão, irmãos, que precisa ser devidamente entendida por nós. Irmãos, isso aqui poderia levar uma série de pregações também, só para falar sobre o que é o povo de Deus da Bíblia. Esse é um assunto que é amplo. Eu vou tentar resumir aqui em pouco tempo. No contexto das profecias do Antigo Testamento, a expressão seu povo, ou povo de Deus, ela é atribuída sempre àquele grupo de pessoas que recebeu as profecias. O seu povo é o povo com o qual Deus fez alianças. O seu povo é sinônimo para os filhos de Jacó. Quem são os filhos de Jacó? Os descendentes de Israel. Deus vai lá e troca o nome de Jacó para Israel, daí vem os israelitas. Os descendentes, todos os descendentes de Israel. O que Deus disse quando ele prometeu, em determinado momento da história, uma nova aliança com um povo? É um texto bem conhecido lá de Jeremias 31:31. Ele diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança. Com quem? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Por que Israel e Judá? Porque nesse momento o reino de Israel estava dividido em dois. Então, quando ele diz, nesse contexto, o reino de Israel e o reino de Jacó, é todos os descendentes de Israel. Sem distinção, Deus promete uma nova aliança para um povo específico. Descendentes físicos, biológicos de Jacó. Isso significa que todos nós, que não descendemos de Jacó, de Israel, estamos perdidos, porque Deus fez uma aliança só com eles? Graças a Deus que não, né, irmãos? Por quê? Porque a história vai se desenrolando. Muitas coisas acontecem, até que chega o cumprimento de uma promessa antiga, mais antiga que a aliança da nova aliança, ou com as alianças feitas com Davi, lá com Abraão. Um dia Deus, com o primeiro patriarca, ele disse: olha, por meio de você, todas as nações da terra serão abençoadas. Por meio de um descendente que virá, todas as nações. E aí, irmãos, desenrolando ainda mais, nós vemos no Novo Testamento, inclusive o texto que nós veremos na próxima quarta-feira, no culto do dia 25, lá em João 1:11, é dito que Jesus ele veio para os seus. Ele veio para esse povo da aliança, mas os seus não o receberam. Jesus mesmo, durante o seu ministério, ele antecipou essa rejeição. Ele disse que aquele povo com o qual Deus fez aliança iria rejeitá-lo. E aí Deus compara o seu povo com ovelhas. E aí, falando especificamente da rejeição dos judeus a ele, tratando justamente do fato dos judeus não terem o recebido como Messias, lá em João 10, 26 a 28, num dos textos mais belos, mais maravilhosos das Escrituras, Jesus diz assim, Jesus fala para um povo que estava o rejeitando, e ele diz: mas vocês não creem em mim, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus, ele diz que o seu povo, aqueles pelo qual ele veio salvar, são conhecidos não por uma descendência meramente sanguínea, mas porque ouvem a ele. Desejam ouvir de Jesus. São aqueles que estão atentos à sua palavra, aos seus ensinamentos. São os que o ouvem e que o seguem, que colocam em prática aquilo que ele diz. Ou seja, faz parte do seu povo todo aquele que busca o discipulado cristão, se unir a Cristo em um relacionamento de ensino e sujeição.
Portanto, irmãos, de acordo com o próprio Senhor Jesus, não adianta dizer, eu sou cristão. Não adianta dizer, mas eu sou o povo de Deus. Você precisa viver de acordo com essa declaração. Existe algo a mais que precisa acontecer. Aqui mesmo no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, os versos 21 a 23, é um texto que demonstra de forma clara o como dizer cristão somente não basta. É um texto que trata de pessoas que se acham parte do povo de Deus e não são. O texto vai dizer, Jesus falando, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que diz eu sou cristão entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E Jesus continua, muitos naquele dia vão me dizer isso. Muitos. Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome. E em seu nome não expulsamos demônios. E em seu nome não fizemos muitos milagres. Ele diz, olha, muitas pessoas vão estar lá nessa condição. Acharam que viveram uma vida para Cristo. Acharam que fizeram milagres com o poder do Espírito. E o que Deus dirá a eles? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Irmãos, existe um alerta aqui extremamente importante. Por quê? Porque, segundo a Bíblia, existe um perigo real de estarmos no meio do povo de Deus, mas não fazermos parte do povo de Deus. Você entende a diferença disso? Pessoas podem estar no meio da igreja, mas não fazer parte da igreja. É possível que pessoas gostem, simpatizem, tenham algum interesse em estar na igreja. Eu gosto do ambiente social. Eu vejo que aqui as pessoas são legais. Eu gosto de ouvir a explicação do texto bíblico, mas nunca ter tido um coração transformado pelo Espírito Santo. De nunca ter tido uma consciência real do seu pecado e da sua necessidade de um Salvador. Existe esse risco. Estão no meio do povo, mas não são do povo. Não são do povo de Deus. Por isso, irmãos, nós sempre temos que sondar o coração. Por que eu estou aqui? Por que eu venho à igreja? Eu venho para acompanhar os meus pais? Eu venho porque eu estou interessado numa menina aqui na igreja? Eu venho porque eu gosto das músicas? Eu venho... Irmãos, se esses são motivos, você está apenas no meio do povo, mas você não é do povo. Existe um risco real de um dia muitos, e aqui, irmãos, o texto de Mateus 7 fala de pessoas religiosas. Existe um risco de pessoas se enganarem achando que estão no caminho certo, mas não estarem no caminho certo. Mais adiante, o próprio apóstolo Paulo também trabalha esse assunto. Ele fala sobre a salvação que foi prometida ao povo de Israel, aos descendentes de Israel, mas que atinge todas as pessoas que creem em Jesus como Salvador. Lá em Efésios capítulo 2, versos 17 e 18, ele diz assim, e quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe. Ele está aqui pregando a um povo predominantemente gentil, que não eram descendentes de Israel, de Jacó. Ele diz, olha, Cristo veio e evangelizou, pregou boas novas a vocês que não estavam dentro do povo das promessas. E paz, ele também pregou àqueles que estavam perto, porque muitos judeus creram. Nós temos visto no livro de Atos, até o momento onde nós estamos em Atos, apenas agora, começou no capítulo 8, o primeiro, alguém que não era descendente de Israel se convertendo e passando a levar o evangelho. Mas muitos judeus creram. Ele diz, olha, Jesus pregou para os de longe e pregou para os de perto, salvação. Porque por meio deles,
por meio de Cristo, ambos, judeu ou gentil, têm acesso ao Pai em um só Espírito. Ambos podem fazer parte do povo de Deus, se crerem na palavra, se forem transformados pelo Espírito Santo. Então aqui a Bíblia é muito clara. A Bíblia é muito clara. Jesus, ele veio para salvar. Quem ele veio para salvar? O seu povo. Estamos vendo o texto de Mateus. Mateus diz isso claramente. Agora, quem faz parte do seu povo? Quem faz parte do povo de Deus, do povo pelo qual Jesus veio salvar, são aqueles que creem em Jesus como o Cristo, como o Messias prometido. Por isso, eu pergunto a você, você crê que Jesus é o libertador prometido? Você crê que Jesus é o rei que Deus prometeu lá em Isaías? Que Jesus é o servo sofredor de Isaías 53? Que Jesus é o Messias, o Cristo de Deus que veio ao mundo para salvar? Você crê nisso? Você confia com todo o seu coração nisso? Se sim, se você crê, inevitavelmente você vai desejar cada vez mais Cristo na sua vida. Inevitavelmente, é incontrolável, você vai querer aprender mais sobre Jesus, vai querer que as palavras de Jesus guiem a sua vida. E essas evidências da fé de quem crê são visíveis. Todos veem essa transformação na vida de alguém que se uniu a Cristo em discipulado. Irmãos, é somente dessa forma que nós podemos ter a certeza e a tranquilidade de que nós fazemos parte do seu rebanho. Nós somos o seu povo. Nós somos aqueles do qual Jesus veio pessoalmente salvar. Eu creio que Jesus, ele sabia os nomes, ele veio com uma lista. Eu sei exatamente por quem eu vou morrer. Pelos meus filhos, pelo meu povo. Antes de nós analisarmos o próximo nome dessa criança, eu preciso reforçar aqui o contexto de Mateus. Mateus, quando ele escreve aqui, esse evangelho, o seu relato sobre Jesus, ele tem em mente os judeus. Ele pensa, olha, eu vou escrever isso aqui porque os judeus vão ler esse meu relato. Esse texto que nós estamos analisando, o capítulo 1, que faz parte aqui do prólogo de Mateus, da introdução, Mateus ele está apresentando de forma clara para quem é judeu, porque ele tem conhecimento das Escrituras, que Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias. A própria genealogia de Jesus, que abre esse primeiro capítulo de Mateus, o foco dela é mostrar que Cristo é o filho de Davi. Está no primeiro versículo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Ele começa com essa expressão para mostrar que Jesus é o rei prometido. Jesus é o Messias que viria da linhagem de Davi. Então ele escreve para atingir esse povo. E dentro do público judeu havia uma expectativa muito grande pela chegada deste rei que redimiria, que purificaria Israel. Mateus, quando ele apresenta Jesus, ele faz, as palavras que ele escolhe aqui no primeiro capítulo, quer remeter o povo judeu ao texto bíblico do Antigo. Ele está aqui citando algumas palavras que levam esse povo lá para o Salmo 130, versos 7 e 8, onde diz assim, ó Israel, põe a sua esperança no Senhor, pois no Senhor há amor e transbordante redenção, libertação. Ele próprio, Deus, resgatará Israel de todos os seus pecados. O que nos leva ao segundo nome, de destaque ao filho que nasceria de uma virgem. Ele será chamado Emanuel. Mateus está apresentando aqui ao seu leitor um ser humano totalmente incomum. Alguém que foi gerado de forma incomum, com nomes incomuns sendo atribuídos a ele.
Isso porque não há nada comum num homem ser capaz de resgatar o povo dos seus pecados. Como que um homem poderia fazer isso? Apenas Deus pode perdoar pecados. O questionamento que provavelmente muitos judeus fizeram à introdução de Mateus foi: como isso é possível? Como que um único homem pode resgatar a humanidade dos seus pecados? Por isso que ele segue explicando, dos versos 22 e 23. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor, por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Mateus está citando o capítulo 7 de Isaías. E é importante, mais uma vez, destacar que Emanuel não seria outro nome próprio de Jesus. É o segundo nome, Jesus Emanuel, da Silva Pereira. Não, o nome aqui, irmãos, tem sentido de título. É uma descrição sobre Jesus. Isso aqui é comum dentro da cultura judaica. E essa é a ideia aqui de Mateus. Jesus, ele é Emanuel. Isso fala do seu caráter. Isso fala de quem ele é. Jesus, ele é Deus conosco. Jesus, ele é o Deus entre nós. Jesus é o Deus habitando entre o seu povo. Esse é Jesus. Irmãos, eu creio que nenhum de nós, nenhum ser humano jamais será capaz de sondar as riquezas disso aqui. Jamais, irmãos. Nós não temos a devida compreensão da profundidade deste milagre. De que em um determinado momento da nossa história, da história humana, Deus, ele veio ao mundo. Nós não temos noção do que é isso, irmãos. Nós podemos compreender intelectualmente, logicamente, nós podemos entender a história, mas nós não conseguimos sondar a profundidade disso. Deus veio ao mundo habitar com pecadores. Irmãos, nós até somos capazes de fazer coisas boas, realizar atos de misericórdia. O ser humano ele é capaz de abrir mão de coisas importantes na sua vida em favor do outro. Nós temos casos históricos de pessoas que largaram tudo em favor de fazer algo para o outro, em abnegação. Nós temos os exemplos dos missionários que abandonam suas vidas, suas famílias, em prol de levar o evangelho a lugares distantes, a culturas completamente diferentes. Tem os exemplos dos médicos sem fronteira, que vão servir de graça em lugares que precisa. Pessoas fundando orfanatos, asilos, abrindo mão de muitas coisas para ajudar. Irmãos, existem exemplos assim, nós sabemos sobre isso. Existem biografias inspiradoras de pessoas que largaram tudo e se doaram. Mas, irmãos, nunca, nenhuma dessas pessoas, nenhum desses grandes exemplos, nenhum ser humano jamais fez algo como Emanuel. Embora infinitamente rico, se fez pobre. Embora grandioso, majestoso, ele tomou uma natureza humana frágil. Aquele que criou as coisas com o poder da sua palavra, ele veio como um bebê que necessitava dos cuidados básicos que uma mãe e um pai devem prover. Frágil. Entrou em um mundo poluído pelo pecado sem nunca, de qualquer forma, se contaminar por ele. Assumiu para si uma culpa que não era dele, mas nossa. Levou sobre ele mesmo as nossas dores, as nossas tristezas. Foi brutalmente ferido por nossa causa, pelas nossas transgressões. O relato é que ele foi literalmente moído pelos nossos pecados. Ele morreu a nossa morte. Mas a morte não pôde reter Emanuel.
Por quê? Porque a morte não tinha poder sobre ele. Jesus ressuscitou, subiu aos céus, de onde governa todo o universo em nosso favor. Irmãos, o que foi a chegada de Cristo no céu? O primeiro homem a adentrar em corpo. E, irmãos, Jesus não apenas intercede por nós. O texto de Hebreus 7:25 diz que ele vive para sempre intercedendo por nós. A Bíblia diz que esse mesmo Emanuel virá uma segunda vez. E ele virá a este mundo consumar o seu reino. Este é aquele que se fez pobre, para que por meio da sua pobreza todos nós encontrássemos a maior riqueza de todas. Qual é a maior riqueza, irmãos, que existe neste mundo? A possibilidade de sermos salvos. É a vida eterna. Essa é a grande riqueza. Ao meditar, irmãos, sobre o dilema que há na salvação, o dilema que existe em um Deus santo salvar pecadores culpados, João Calvino ele escreveu assim: a situação certamente era irremediável, a não ser que descesse até nós a própria majestade de Deus, já que não estava ao nosso alcance subir até Ele. Daí se fazia necessário que o Filho de Deus viesse a ser o nosso Emanuel, isto é, Deus conosco. Quando nós unimos esses dois nomes incomuns que o Messias recebeu, quando nós unimos Jesus, que significa Deus é salvação, com Emanuel, que quer dizer Deus conosco, a grande implicação desses dois nomes em comum é que Cristo, ele é o Deus conosco para a nossa salvação. Deus conosco para a nossa salvação. Esse é o motivo da nossa comemoração. Esse é o motivo da nossa celebração nessa época do ano. É por isso que nós cristãos celebramos o advento, o nascimento de Jesus, porque Jesus, ele é o Deus conosco para nos salvar. Nós comemoramos a chegada do nosso libertador, do nosso rei, do servo sofredor que morreu no nosso lugar. Nós comemoramos a vinda do nosso Salvador. Irmãos, essa é uma expressão tão comum de ouvir, especialmente entre os evangélicos. Jesus é o nosso Salvador, Jesus salva. Mas, irmãos, nós precisamos entender, biblicamente, Jesus veio para nos salvar do quê? Existe muita confusão sobre isso. Muitas falsas expectativas são criadas em relação ao real propósito do que Cristo veio fazer. Nós só vamos valorizar o Salvador a partir do momento que entendermos a gravidade da nossa própria situação. Quão desesperadamente nós precisamos ser salvos. Uma coisa é fato, irmãos, ninguém vai buscar um Salvador se não entender que precisa ser salvo. Nós não vamos procurar o médico se nós não acharmos que precisamos de um médico, que estamos doentes ou que estamos com suspeita de doença. Então nós temos que entender isso. Por que eu preciso ser salvo? Qual é a salvação que Jesus veio oferecer? Muitas pessoas procuram a igreja, ouvem falar de Jesus e imaginam que possam encontrar em Jesus uma solução / salvação de seus problemas pessoais. As pessoas buscam a Jesus para tentar encontrar uma solução às suas crises, as crises que enfrentam na sua vida. Alguns é crise financeira, outros é crise no casamento, outros é a crise que está enfrentando por meio de uma enfermidade, uma depressão, crise no relacionamento com seus filhos, crise na dependência de algum vício que não consegue se libertar, enfim. As pessoas vão atrás de Jesus achando
que em Jesus vão encontrar a solução para isso. E, irmãos, isso é normal. Faz parte. Eu digo, a maioria de nós veio para a igreja pelo motivo errado. E na igreja encontrou o motivo certo. Isso é comum. Até um determinado momento da nossa caminhada e do nosso conhecimento sobre Cristo, sobre a palavra de Deus, essa imaturidade é comum. Nós chegamos achando que essa vida é tudo que existe. Nós queremos um alívio para os nossos problemas hoje. Nós queremos uma vida melhor agora. Mas com o passar do tempo, conforme nós progredimos em conhecer aquele que é o Salvador, conforme nós crescemos na compreensão da palavra, nós aprendemos que em lugar algum nas Escrituras, Deus nos promete que certamente vamos encontrar solução para esses problemas. A Bíblia não diz. Ela não diz, olha, certamente você vai desfrutar de uma vida boa, certamente você vai ser curado, certamente seu casamento será restaurado. A Bíblia não nos promete isso. Quando nós olhamos para o próprio Senhor Jesus, para o seu exemplo de vida, para os seus apóstolos, o que nós vemos? Nós vemos homens que não se importavam com as circunstâncias dessa vida, que tinham um tipo de olhar que transcendia essa realidade. Um olhar que ia além. Um olhar que falava de um reino futuro. Que falava de uma realidade diferente do qual eles chamavam de eternidade. Do qual eles diziam, olha, a verdadeira vida está por vir. Não se engane. Jesus e os apóstolos, os seus discípulos que nós encontramos na Bíblia, eles sempre viveram diante de uma realidade e de uma perspectiva futura. De uma realidade que transcende este tempo. Jesus mesmo viveu uma vida simples. Sendo rei deste universo, a Bíblia diz que ele não tinha um lugar nem para reclinar a sua cabeça. Os apóstolos, sendo representantes deste rei neste mundo, como foi a vida deles? Intensa perseguição, sofrimento. Apenas um dos 12, segundo a tradição, não morreu de morte violenta. Apenas um, o apóstolo João, que nós sabemos, não passou por martírio. Nenhum deles jamais desfrutou de prosperidade e sequer sucesso aos olhos deste mundo. Aí talvez alguém vai olhar para isso e vai dizer, mas que salvação é essa então? Que salvação é essa que ele veio dar ao seu povo, se aqueles que andaram mais próximo deles, aqueles do qual Jesus disse, vocês se sentarão comigo em tronos, padeceram em sofrimento. Que salvação é essa? O versículo 21 de Mateus 1 já nos deu a resposta. De que Jesus veio nos salvar? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Essa é a salvação prometida. A salvação dos pecados. Nós temos que lembrar o que aconteceu lá em Gênesis 3. Qual é o salário do pecado? Qual é a devida retribuição prevista na lei de Deus? A morte. O pecado trouxe a este mundo o nosso maior inimigo. A morte. A morte que se manifesta de 3 formas. De forma física, de forma espiritual, de forma eterna. É disso que Jesus veio nos salvar. Da morte física, porque ele, assim como ele ressuscitou, um dia todos os que creem também ressuscitarão. Da morte espiritual, porque no momento em que cremos, o nosso relacionamento com Deus já é restaurado. E da morte eterna, porque em Cristo nós temos garantida a vida eterna. O Senhor nos promete que se nós estivermos nele, nós jamais padeceremos, mas nós viveremos para sempre na sua presença e em plena comunhão com o nosso Criador.
Irmãos, é a compreensão, é a confiança, é a fé nessa realidade futura que faz com que esse tempo presente seja como nada. É a compreensão naquilo que nos espera que faz com que a gente olhe para esse tempo aqui e veja que nós não temos nada a perder. O que eu tenho a perder neste mundo? Como comparar uma vida de algumas dezenas de anos com uma vida que é sem fim? Como comparar isso? Como comparar? Eu vou trocar aqui uma vida de poucos anos por eternidade sem fim. Irmãos, quando cai a ficha disso, quando a gente entende quão insignificante é esse tempo, quando nós entendemos o valor daquilo que é eterno em comparação com o que nós temos agora, aí sim, nós vamos entender os apóstolos. Aí sim, nós vamos poder viver como eles viveram. Aí então eu posso afirmar o que o apóstolo Paulo já afirmou no passado, lá em Filipenses capítulo 3, versos 7 a 8. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Paulo aqui ele está falando da sua vida de fariseu do passado. Ele está falando da sua religiosidade, do zelo que ele tinha à lei, que fez dele um perseguidor da igreja. Paulo está dizendo, olha, para mim, essa minha vida antiga, de um religioso exemplar, essa vida que eu tinha no passado e que eu considerava preciosa, que eu cuidava tão bem, essa vida não era capaz de me salvar. Por isso, Paulo diz, todo esse meu passado religioso tem valor igual a lixo. Não vale nada. Por quê? Porque essa vida que eu tinha não me salvava. Eu continuava condenado, morto em meus pecados. Isso não é nada em comparação com ganhar a Cristo e ser salvo por Ele. Por isso, pouco importa esse lado de cá. O que importa é a eternidade. O apóstolo Paulo entendeu que precisava ser salvo do seu pecado. Um pecado que se manifestava na sua religiosidade. Algo que era vazio, sem sentido. Algo que havia se tornado um Deus para ele, ao ponto dele perseguir pessoas que não concordavam com ele. Da mesma forma, todo ser humano que não está em Cristo está preso, está escravizado no seu pecado, adorando falsos deuses, necessitando de verdadeira salvação. E aí, mais uma vez, eu pergunto, do que nós precisamos ser salvos, irmãos? Qual é o motivo que eu busco Jesus? Eu quero salvação para quê? Qual é a solução de problema que eu quero, que eu espero em Cristo? E, irmãos, Jesus não veio para me salvar ao me dar uma vida de sucesso e poder, prosperidade. Ele veio me salvar do meu orgulho. Ele veio me mostrar quem eu realmente sou. Um pecador. E ao olhar para Ele, ao olhar para a beleza de Cristo, para a sua perfeição, para o seu poder, eu percebo que não há nada em mim que eu possa me orgulhar. Não há nada em mim que possa me fazer achar que eu sou melhor que o outro, porque a minha comparação não é aqui. Porque aqui todos somos pecadores, a minha comparação é com Ele. Jesus não veio a este mundo atender os meus desejos, como se Ele fosse um gênio da lâmpada mágica. Ai, Senhor, eu quero isso, eu determino que o Senhor me dê aquilo. Não, Jesus veio me salvar da minha própria cobiça, que me cega e que tenta me convencer que eu preciso de um monte de coisa para ser feliz. Jesus vem e me mostra
que a única coisa que eu realmente preciso é dele. Se eu não tenho algo, é porque eu não preciso daquilo. Jesus não veio para resolver os meus problemas de casamento, do meu matrimônio. Ele veio me salvar da minha própria imoralidade. Ele veio me mostrar as belezas de um matrimônio e da fidelidade conjugal. Ele veio me fornecer um modelo perfeito de homem e me convida a seguir esse modelo. Jesus não veio a este mundo para me trazer o amor da minha vida. Ele veio para ser o amor da minha vida. Ele veio para tomar o trono do meu coração. Jesus não veio para melhorar a minha autoestima. Ele veio para me salvar da minha própria vaidade. Uma vaidade que distorce a forma como eu me vejo no espelho. Ele veio para me salvar do desejo da aprovação, da necessidade de ser aceito pelos outros. Jesus vem e me mostra que a única aprovação que eu preciso é de Deus. Fazer a sua vontade é o que deve nos mover sempre. Jesus não veio para me curar de todas as doenças. Ele não veio a este mundo para prolongar a minha vida nessa terra. Ele veio para me curar da verdadeira doença. Ele veio me curar do pecado. Ele veio para me dar a verdadeira vida. Uma vida que é eterna. Jesus vem e me convence de que não existe nada mais importante neste mundo do que crer nele e receber vida nele. Jesus vem e me faz enxergar este mundo da forma certa. Um mundo passageiro, transitório, finito, em comparação com aquilo que virá. Eternidade sem fim. Jesus não veio resolver todos os problemas da minha vida neste mundo caído. Ele veio resolver o maior problema. O único problema que eu realmente não consigo encontrar solução em lugar algum. O problema que está aqui dentro. No coração de cada um. O problema do pecado. O problema da condenação que paira sobre todos nós. Jesus veio nos salvar. E Ele faz isso porque somente Ele é o Deus conosco para a nossa salvação. Qual é o preço disso, irmãos? Qual o preço? Jesus vem ao mundo, me dá vida nele e não cobra nada? Irmãos, isso foge à lógica do mundo. Deve ter algum custo. Jesus vem ao mundo, em Cristo, morre no meu lugar. O que eu tenho que fazer em troca? Como adquirir esse presente? Certamente, o mínimo que eu posso fazer é uma romaria de joelhos. Né? Daqui até não sei aonde, de joelho, é o mínimo que eu posso fazer por ele. Ou então, vir na igreja todo domingo. De repente seja isso, é melhor que esfolar o joelho. Vou vir todo domingo. Não, mas eu também tenho que ler a Bíblia regularmente. Todo dia eu tenho que ler. Ah, mas eu tenho que fazer orações diárias. O que eu preciso fazer? Qual o custo que a Bíblia diz que eu tenho que pagar para receber tão grande salvação? Sabe o que a Bíblia diz? Sabe qual é o preço? Nenhum. Nenhum. O preço foi pago. O salário, o valor do resgate foi providenciado. O que Jesus bradou na cruz? Está consumado. Está consumado. Foi resolvido. Jesus não disse está parcialmente consumado, agora faça a sua parte. Ele não fala isso. Nós só temos que crer. É só acreditar.
É só confiar naquilo que ele fez, é só confiar no que ele disse quando falou, está consumado. É isso, irmãos. Se você achar que precisa fazer algo, não, mas eu não me sinto confortável com isso. Eu preciso merecer. Irmãos, você não acreditou no que Jesus falou. Isso não é crer. Isso não é confiar. É duvidar. Não, mas se eu não for todo domingo na igreja, eu não me sinto salvo. Então você está duvidando do que Cristo fez. Você está duvidando das suas palavras quando ele disse está consumado. Por quê? Porque a salvação é graça. Sabe o que é graça? Favor imerecido. É por isso Paulo disse lá em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, a confiança. E isso, nem mesmo a fé e a confiança vem de vós. É dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Porque se nós fizéssemos algo, nós sempre diríamos, eu mereço. A glória não seria somente dele, mas seria dividida conosco. Eu fui salvo porque eu sou mais inteligente. Eu sou salvo porque eu sou mais simpático. Não há nada em nós. Diante de tudo isso, algumas perguntas para que você medite. O que você espera de Cristo? Que tipo de salvação você procura nele? Quais os motivos que te levam a comemorar o nascimento de Jesus? O Deus conosco para a nossa salvação. Será que as suas expectativas sobre Jesus são bíblicas? Você deseja ser salvo realmente dos seus pecados? Ou você tem procurado Jesus por outros motivos? Você possui expectativas diferentes sobre o que ele pode fazer por você? O que você pode mudar hoje mesmo, de forma prática, ao saber a diferença do valor dessa vida passageira em comparação daquela que está por vir? Será que você tem valorizado as coisas certas? Será que você tem priorizado aquilo que realmente tem valor eterno? E mais importante, irmãos, você faz parte do povo de Deus? Você faz parte do povo de Deus? Ou será que você apenas está no meio do povo de Deus? Você faz parte daquele povo do qual Deus veio para salvar? Oremos. Deus bondoso, maravilhoso Senhor, obrigado por tão grande salvação que nós encontramos em Cristo. Obrigado por tantas orientações que nós encontramos na Tua palavra. Uma palavra que nos mostra quem de fato somos, que nos mostra e que expõe de forma clara o quanto pecador nós somos e quanto desesperados estamos sem Cristo e sem um Salvador. E é graças a isso que nós podemos entender a nossa necessidade, as nossas verdadeiras carências. E aí então podemos correr a Cristo como aquele que vem e providencia tudo aquilo que era necessário. Louvamos, Pai, porque nós jamais compreenderemos nesse tempo, Deus, a grandiosidade do milagre do nascimento de Jesus, o Deus conosco. Mas nós podemos entender que o que Ele fez foi suficiente para nos salvar. E basta nós crermos nele, crermos naquilo que Ele fez, crermos na Sua palavra, que foi dita lá na cruz, está consumado. Que o nosso coração encontre descanso nisso. Que o nosso coração encontre salvação na morte do nosso Redentor. Que possamos valorizar as coisas de maneira bíblica. Que possamos ser como os apóstolos que sempre viveram diante dessa perspectiva de uma realidade futura.
onde as circunstâncias do presente nunca os abalavam. Pelo contrário, o apóstolo Paulo dizia que na sua fraqueza, ele era aperfeiçoado. O poder de Deus se manifestava por meio de momentos difíceis. Que possamos, assim como eles, crer, confiar e entregar a nossa vida ao Senhor. Obrigado, Pai. Que possamos também, Deus, buscar oportunidades de anunciar tão grande salvação nesses dias festivos do nosso calendário, onde nos reunimos com familiares, onde temos muitas vezes a oportunidade de realizar uma oração ou de falar o motivo dessa festa, o motivo dessa comemoração. Nos ajuda, nos dá coragem, Pai. Nos capacita a isso, Deus. E que sempre, Deus, possamos viver como de fato seu povo. Pessoas que mostram com as evidências a salvação que os alcançou. Que o teu Espírito transborde entre nós. E que em tudo, Pai, possamos confiar na tua ajuda e na tua graça. É o nosso pedido e oração em nome de Cristo. Amém.